Ora, que belíssimo painel que eu tenho hoje aqui comigo. João Marcelino, todo sorridente. Muito bem. Também José Manuel Ribeiro, bem-vindo, boa noite. Carlos, Olá. Carlos Freitas, boa noite, bem-vindo. Agora mais aqui. Como é que estavas? Off, não é? Hoje está bastante animado, nosso Carlos. Estava on fire. Vai contra o antidope. E também o Diogo Bolalma. Diogo, bem-vindo. É sempre um gosto estar aqui com os quatro. Vamos lá, eu há pouco disse que era o futebol tal quinta-feira, já me estava a adiantar. Amanhã também cá estaremos. Mas para já vamos lá então olhar para as novidades do mercado de transferências. E vamos começar com o Sporting. João Virgínia. João, começando por ti relativamente a este tema. Pode estar de regresso. O que é que nós podemos esperar desta contratação? Obviamente que vai ser... Obviamente, quer dizer, não sabemos bem o que é que vai acontecer, mas Rui Silva, ao que tudo indica, será o titular absoluto da baliza do Sporting, portanto, vem para o banco, que é algo a que o jogador, infelizmente para a carreira dele, acredito eu, está habituado. Boa noite, André. O João Virgínia, quando apareceu, enfim, esperava-se dele que chegasse um dia ao topo no futebol português, um jovem com muita qualidade. Na verdade, o Sporting, a partir do momento em que transfere o Israel, o Franco Israel, precisava de alguém para o número 2. Eu penso, obviamente, que não está... que o guarda-redes vem para competir, agora parece-me claramente que o Rui Silva está instalado e com muita qualidade na baliza do Sporting, aliás, até como temos visto nesta pré-temporada, em que, digamos, a equipa tem precisado muito do seu guarda-redes. Portanto, eu acho que é uma boa aquisição de alguém experiente, porque também há Diego Calai, que é talvez o terceiro guarda-redes do Sporting, portanto fica composto. Se não fosse João Virgínia, teria que vir sempre alguém com alguma experiência para poder estar na baliza do Sporting. O João Virgínia, se tiver que estar na baliza do Sporting, é um guarda-redes com alguma experiência, embora a carreira dele não tenha estado, digamos, não diria ao nível, mas não tivesse a correr à velocidade que se esperava, até porque ainda é bastante jovem para um guarda-redes e, portanto, tem tempo para lá chegar. Por exemplo, o Rui Silva tem feito tem feito também boas épocas em Espanha, chegou agora a um grande português, portanto é sempre possível que ele realmente chegue acima. Agora, aquilo que eu espero dele no Sporting é que dê estabilidade à equipa para que, se necessitar de um outro guarda-redes, está ali ele. Tenho essa também confiança. E agora, obviamente, aquilo que se lhe vai dizer de certeza pela estrutura técnica é que é bem para competir. É o que se diz sempre, mas visto de fora, parece-me que o Rui Silva leva uma grande vantagem. Só dar nota aos nossos espectadores que estas imagens da apresentação que estamos a ver, obviamente, não são de agora. Este negócio ainda não é oficial, mas sinto quando o jogador chegou emprestado ao Sporting na época 21-22. E, curiosamente, estávamos ali há pouco a olhar para os números de João Virgínia. Em 5 temporadas, fez exatamente os mesmos jogos que fez já ao serviço do Sporting apenas numa. Cá está, em 5 temporadas no Everton. O que quer dizer e o que prova que, de facto, é um guarda-redes que não tem ritmo, não é, Carlos? Boa noite. É verdade, mas parece-me que o Sporting, neste movimento de mercado, não perde nada em termos desportivos, porque Israel também, apesar de ter mais jogos, também não era um guarda-redes com muita tarimba de baliza antes de chegar a Portugal. Teve alguns períodos onde foi titular da equipa do Sporting, não comprometeu. O Sporting acaba por fazer um encaixe financeiro na ordem dos 4 milhões de euros, se não estou em erro, e substitui-o por um guarda-redes jovem, português, que seguramente não virá acomodado atendendo à idade, ciente que o seu papel será o de número 2, mas acho que o Sporting ali há aqui a componente esportiva, há a componente financeira. Em termos esportivos, acho que fica ela por ela. Em termos financeiros, faz um encaixe financeiro, ou seja, é um movimento que me parece interessante e positivo para o Sporting. Fica a ganhar nesta troca o Sporting, relativamente a Franco Israel? É muito difícil, porque eu não tenho dados para poder avaliar. Eu acho que ninguém tem, no fundo. Pois. O João Virgínia, nós conhecemos pela aventura no Arsenal, ele foi contratado no Arsenal, concluiu lá a formação. Teve o azar de ficar na sombra do Diogo Costa numa boa geração. A geração que foi campeã europeia de sub-17 e sub-19. E depois foi sempre suplente, tirando uma época que ele jogou em França, se não me engano. No Cambuur, na Holanda, 18 jogos. De resto jogou sempre muito pouco, não há assim muita coisa para avaliar, mas o Sporting tem uma vantagem. Teve uma época, conhece muito bem. Portanto, conhece-o melhor do que nós todos. Mas estou como o João. Acho que a baliza do Sporting está bem resolvida. Não é um problema.
Se o Sporting acha que este guarda-redes tem potencial, pelo menos que dá garantias, porque é um jogador de 25 anos, estamos a falar de um jogador de 32 que se vai buscar para resolver a baliza. Portanto, tem que ser alguém em quem o Sporting vê potencial para mais do que isso. Digo eu. E o próprio jogador. Eu acho que um jogador de 25 anos não aceita assim tão facilmente o segundo lugar, não é? Como isso. Eu acredito que ele próprio tem outras expectativas. E não diria que é impossível que a médio prazo ele seja uma solução também para o outro. Imaginas, Diogo, que João Virgínia pode mais tarde, não digo já, lutar pela titularidade com o Rui Silva? Boa noite. Vejo difícil, sinceramente. É um guarda-redes que realmente mais jovem, muita gente acreditava nele. Era uma promessa Era uma promessa grande do futebol português, daí também ter ido tão jovem para a Inglaterra e ter concluído lá a sua formação. A verdade é que os anos vão passando e continua sempre na condição de suplente. Eu acho que a primeira passagem no Sporting se procurou em alguns momentos testá-lo para ver se estaria pronto para ser uma solução de médio e longo prazo, e a conclusão a que se chegou foi que não seria, porque o Sporting não avançou para a sua contratação em definitivo, deixou terminar o empréstimo e o jogador regressar. Agora, neste momento, eu acho que realmente o Sporting tinha duas opções. Franco Israel sair parece-me adequadíssimo. Expectável? Sim, expectável. Falámos sobre isso muitas vezes. A partir do momento que ele não se conseguiu afirmar quando teve o espaço para ser o número 1, não se conseguiu afirmar e o Sporting tem a necessidade de ir em janeiro ao mercado para contratar um titular, acho que o espaço dele ficou reduzido e fazia todo o sentido para ele próprio. Falando também num outro guarda-redes que o Sporting contratou. Sim, tinha o Kovacevic, não é? Kovacevic, exatamente. Foi a também primeira aposta o ano passado, portanto mostrava que o Sporting não olhava para Israel como número 1. Kovacevic não consegue afirmar-se, tem até a lesão, há o espaço para Israel jogar novamente, não ficam convencidos os responsáveis do Sporting e tem que ir em janeiro ao mercado e bem, na minha opinião, contratar Rui Silva, que foi decisivo para dar a estabilidade para a conquista do bicampeonato. A partir desse momento, Israel voltar a ser o número 2 e até arriscar-se a perder o espaço na seleção do Uruguai, não fazia muito sentido. O Sporting rentabiliza um jogador e tinha duas opções. Uma opção era contratar um jogador jovem a quem visse o potencial de vir a ser número 1 e poder disputar a baliza com o Rui Silva e uma aposta de futuro. A outra aposta, para mim é onde encaixa aqui o João Virgínia, é olhar para um jogador a custo zero, não ter que fazer investimento nesta altura num lugar que está bem servido com o Rui Silva e ter um jogador que dá segurança e pode ser uma segunda opção. É isso que Mas, João, imaginas que João Virgínia vai ser titular, por exemplo, em jogos de taça da Liga, Taça de Portugal, ou não? O João Virgínia tem que olhar para a frente e também tem que olhar para trás. O Diego Calai também é um bom guarda-redes, também jovem, bastante mais jovem, tem 21 ou 22 anos. E, portanto, eu não tenho a certeza. À partida, ele está o 2, vem para substituir o Franco Israel. Mas a concorrência... É mais certo haver concorrência pelo lugar 2 entre ele e Diego Calai do que para o 1 entre ele e Rui Silva. Portanto, sim, acho que aquele que for o número 2 do Sporting vai ter essas oportunidades, de certeza, nas épocas que são sempre... Cada vez são mais extensas, elas não encolhem. Vai ter a oportunidade em jogos de Taça de Portugal, em Taça da Liga, enfim. Sempre que... Essa, aliás, tem sido uma opção dominante, não só em Portugal, dos treinadores para rodar um bocadinho e para também darem um pouco mais de moral aos segundos guarda-redes. E, portanto, acho que sim, que o segundo guarda-redes do Sporting vai fazer isso. Se é João Virgínia, se é Diego Calai, não sei. Curiosamente, o Sporting ano passado não fez. Sim, é isso. Eu também ia dar essa nota. A partir do momento em que o Rui Borges chegou, nunca... Mas estava muito apertado, ou seja, tinha que chegar à final da Taça de Portugal, não havia, o campeonato não fazia sentido e, portanto, eu acho... Sim, mas, por exemplo... Deixa-me só dizer isso. Bruno Lage, por exemplo, que o Samuel Soares ou o Porto, que o Cláudio Ramos nunca tiveram pejo em fazê-lo. No caso do Sporting, não estou a criticar... No Benfica, o Samuel Soares é um jogador, apesar de, assim, em ascensão. À volta de Franco Israel, a desconfiança era absoluta. Não sei se lembram, o Rui Silva chegou e jogou... Praticamente chegou numa segunda-feira à noite e jogou na terça-feira de manhã. Portanto, vou fazer uma caricatura. Foi assim. E, portanto, a partir daí, e com as dificuldades que o Sporting atravessou, com as mudanças de treinadores, eu penso que o treinador, o Rui Borges, foi para não arranjar problemas na baliza. Eu aqui nem estava a avaliar o porquê da escolha. Estava só a constatar sim, que, ao contrário de outros, o Sporting, ano passado, optou por essa via, que é uma via legítima. Mas é assim, mas com uma temporada mais, enfim...
dirigida de uma forma mais distendida, eu estou convencido que sim, que aqueles jogos iniciais da taça... Não, ele chegou e tinha que mostrar trabalho, tinha que mostrar que ia lutar por todas as competições onde estava inserido. Falo do Rui Borges, não é? Portanto, se calhar aí sentiu essa necessidade de colocar sempre a melhor equipa em ação. E a baliza do Sporting estava mal. Essa é a verdade. E, portanto, quando chegou com um titular e... Ele chega nas meias finais da Taça da Liga. Não é? Portanto, não é propriamente um jogo... Não é? Na Taça de Portugal, não me lembro quantos jogos teve que fazer. Teve os quartos, não? 3 ou 4. Teve os quartos e depois as duas mãos. Não dava, eu acho que não dava para esse tipo de, digamos, de rotação que é desejável. Mas eu estou convencido que este ano vamos assistir a isso. Tu achas que isto tem mais a ver com a característica do treinador e dessa decisão? Não tenho dados para avaliar se é uma escolha. Pronto, é este o meu titular, eu vou com ele independentemente do adversário, ou a exemplo de outros que fazem o contrário, que optam por dar a baliza da Taça da Liga, em alguns casos até das taças europeias, a outros guarda-redes. Ou seja, até à finais. Exatamente, até às finais. Agora, se foi o ano passado uma medida conjuntural, ou se estruturalmente o treinador de Sporting pensa de outra forma, não tenho dados para avaliar. É assim tão discrepante a capacidade de João Virgínia comparada com a da Rui Silva, na tua opinião, Diogo? É. Mas por aquilo que o João ainda não conseguiu mostrar, ou do pouco que ele mostrou, sabemos todos que há qualidade ali? A qualidade tem certamente o João, e é por isso que passou sempre nos clubes onde passou ao longo da sua carreira, independentemente de não se ter afirmado como titular. A verdade é que esteve lá, e isso não é para todos, estar nos clubes onde ele esteve. Portanto, valia tem seguramente. Agora, eu volto a dizer, são muitos anos sem jogar, e isso na baliza é complicado, no posto específico de guarda-redes é complicado. Quando teve mais oportunidades, quando se sentiu que foi-lhe dada uma aposta maior, e eu senti isso no Sporting na primeira passagem, que a dada altura realmente se queria testar o João Virgínia, e mesmo naquela passagem no Cambur em que teve mais jogos, a verdade é que não se conseguiu afirmar totalmente e dar uma prova cabal das suas capacidades para poder ser o número 1 nessas equipas. Daí que não tenha ficado nesses projetos, e por isso eu acho que o que Rui Silva mostrou o ano passado e o acrescente que foi na baliza do Sporting dá realmente muito mais garantias. E o que está a mostrar no início deste ano, já na pré-temporada, dá muito mais garantias a qualquer treinador do que propriamente o João Virgínia. Muito bem. Então João Virgínia será o segundo guarda-redes, ao que tudo indica, não é? Depois dessa saída que falta ser oficializada, mas quase certa, de Franco Israel, vem para lutar pelo lugar com Rui Silva. Ainda no Sporting, será que é desta que temos fumo branco em relação a Vítor Gyökeres? Zé Manel, o que é que te parece? As últimas notícias dão-nos conta de que o Sporting terá aceitado então a proposta do Arsenal, que se mantém exatamente a mesma das últimas semanas, 103 milhões e meio mais 10 de variáveis, ainda que esses 10 sejam de fácil concretização, chamemos-lhe assim. Portanto, está tudo pronto para assinar? Eu acho que assim, o final nós já sabemos qual é. Isso não há dúvida nenhuma. É Arsenal ou Arsenal? Arsenal ou Arsenal. Agora há um processo cosmético, digamos, que é uma coisa que eu não sei se é realmente útil ou não é, que é alguém sair por cima, não é? Alguém forçar as coisas até parecer que saia por cima. Mas há forma de mais alguém, exceção feita ao Sporting, de sair por cima desta situação? O jogador já não terá borrado a pintura, permite-me a expressão, e mesmo o Arsenal, neste quer não quer, vai não vai? Eu acho que o Arsenal e o Sporting têm um comportamento normal de quem negocia. Não é? O Arsenal quer pagar o mínimo possível, o Sporting quer ganhar o máximo possível. O jogador é difícil avaliar, porque eu sei, e presumo que outras pessoas aqui saibam, que quando um jogador deste vem para Portugal, está em cima da mesa, claro, não é? A forte hipótese ele sair pouco depois lá para fora. Porque uma digamos, um dos complementos do salário mais curto que eles recebem em Portugal é justamente oferecer-lhes uma montra, não é? para campeonatos mais fortes e equipas mais fortes. Portanto, mas numa montra já estava Vítor Gyökeres quando jogava no Championship, por exemplo, não é? Estava pelo menos mais próximo de Inglaterra. Não é a mesma coisa. Acho que quando se joga a Liga dos Campeões, não é?
quando está na seleção, e a verdade é que ele não tinha, já tinha estado na seleção, mas não tinha relevância na seleção nessa altura. Mas quando o Sporting o contrata, acredita nele, mas a verdade é que ele ainda não tinha dado muito nas vistas, não é? Ele também acredita no Sporting, ele podia ter ido para um clube de muito menor dimensão na Liga Inglesa, na Primeira Liga. E fez fim-capé também. E fez fim-capé, porquê? Porque sabia isso, sabia aqui vou ter projeção internacional, não é? Aqui, jogando neste clube, tenho as portas da seleção abertas. Portanto, é evidente que o Sporting foi importante para ele. Mas não há dúvida que em cima da mesa está sempre, quando se vai buscar jogadores deste nível, está sempre a saída. Sempre a saída. Está sempre essa promessa, digamos, às vezes verbalizada, outras vezes não é? De que é possível, mas está aí o erro? Sair. Devia ser uma linha concreta no contrato? Não devia. Agora parece-me que é desonesto negar que as coisas são assim. Não é? Portanto, há um contrato e tem que ser cumprido e tudo bem. Não é assim tão simples. Há um contrato, tem que ser cumprido, mas também há a percepção do jogador que vem para aqui porque se torna mais fácil chegar para ali. Não temos que ter nenhum pudor nesse tipo de coisas. É uma das vantagens do Campeonato Português. É para dar o salto. É um bom selo de garantia, não é? É uma boa marca. Não é? Pronto, é uma das formas de trazer esses jogadores. Não temos nada que ter vergonha disso ou que ficar indignados porque os jogadores... Não, é como as coisas são. E, portanto, acredito que mesmo ele não esteja completamente fora de razão neste assunto, que é mais um dos motivos para isto acabar, não é? E o Sporting não ganharia muito mais dinheiro, acho eu. O jogador não teria muito mais clubes desta dimensão capazes de pagar este dinheiro para um jogador da idade dele e que lhe dessem Liga dos Campeões e que lhe dessem uma hipótese de jogar pelo título inglês, essas coisas todas. E o Arsenal também, se quer um jogador pronto, um ponta de lança pronto, um jogador para ter efeito imediato na equipa, também não havia muito mais, não é? Porque de facto, quer dizer, eu consigo pensar em vários pontas de lança, mas um ponta de lança que eu tenho a certeza absoluta que chega lá e que vai marcar gol é o Joker. Isso também me parece uma garantia. Temos todos essa certeza, Carlos? Primeiro que tudo, até porque falamos de uma liga diferente, de equipas diferentes, ainda assim a qualidade está lá. Mas temos todas estas certezas de que falava aqui também o Zé Manel, de que um jogador quando vem para cá já é quase com essa promessa de poder dar o salto aqui em Portugal? Acho que o próprio Gyökeres vai ter que se ambientar a uma forma de jogar diferente. Porque acho que o Arsenal tem um tipo de jogo manifestamente diferente daquilo que o Sporting utilizava, nomeadamente na segunda parte da época. Porque, ao contrário, por exemplo, de lançamentos longos, acho que a equipa do Arsenal privilegia muito a chegada em posse à área adversária. Não é que Gyökeres não tenha capacidade para fazer isso, mas terá o seu tempo também para interiorizar uma nova forma de pensar o jogo, porque a Arteta é diferente de Rui Borges, não há outra forma de o dizer. E a forma como vê o jogo também é diferente. A partir daí, acho que o Gyökeres hoje em dia claramente é dos avançados em circulação que assegura rendimento imediato, pelo menos tem todas as condições para, e está perante o maior desafio desportivo da vida dele, porque, como já li até na uma imprensa inglesa, há uma espécie de sentimento de vingança da parte do próprio, a querer mostrar que toda a gente, ou muita gente estava distraída quando ele foi emprestado pelo Brighton, quando andou pela segunda Liga Inglesa e apareceram clubes da segunda metade da tabela, e aí mérito ao Sporting, que teve a capacidade de identificar um perfil que casava bem com uma determinada forma de jogar e foi potenciado como poucos jogadores foram potenciados em Portugal. A verdade é essa, porque o potencial estava lá, a capacidade de integrar o potencial e fazer dele rendimento altíssimo, esse mérito tem que ser assacado ao Sporting, que o projetou para um jogador de Champions, para, independentemente de Isaac estar ao lado dele na seleção inglesa, na seleção sueca, perdão, e ter sido alvo ainda agora de uma oferta de 135 milhões de euros, e o Newcastle recusou, convém dizê-lo. O Gyökeres hoje em dia é a maior figura da seleção sueca. Esta é a realidade. Independentemente de jogar ao lado de um jogador que foi avaliado por alguém
em 135 milhões de euros. Portanto, os dados estão aí, mas ele por si só não vai fazer do Arsenal campeão. Essa parte aí não me parece que vai acontecer. Que tem todas as características para se tornar um jogador importante na equipa do Arsenal, não tenho dúvida nenhuma. Diogo, tantas semanas a falarmos de Gyökeres, vai, não vai, a verdade é que terminamos exatamente com os mesmos valores. 63 milhões e meio mais 10. Claro que esses 10 têm uma concretização bastante mais acessível do que se calhar os 10 de há uma semana ou de há 2 semanas, não é? É por aí. Sim, e isso é substancialmente diferente, porque realmente se colocava que grande parte desse valor de bónus era praticamente inatingível. E agora fala-se de ser algo concretizável. E também é preciso dizer que o agente decidiu abdicar também, ao que tudo indica, da sua comissão. E isso também faz diferença depois no valor final. Sim, óbvio. Abdicar, tenho muitas dúvidas. Vai receber vai receber de outra forma. Há de receber de outra maneira, isso seguramente. Agora... Sim, o importante era encontrar uma forma de realmente agradar a todas as partes e se viabilizar um negócio que, como dizia o Zé, e eu concordo, já se via o fim à vista há muito tempo, sabia-se que era esse o desejo de todas as partes, agora queriam era obviamente defender os seus interesses. Eu acho que o grande problema para o Sporting, no meu entender, é que o arrastar deste processo fez com que o Sporting perdesse muito tempo da sua pré-temporada numa indefinição, em não avançar para um substituto, em ter feito já a grande parte da pré-temporada, já estamos a chegar próximo do primeiro jogo oficial e o Sporting ter estado só com ponta de lança, tem também o Rodrigo Ribeiro, mas só com ponta de lança a preparar toda a temporada, e eu acho que isso atrasou efetivamente o Sporting, é prejudicado neste aspecto, na preparação da temporada. Acredito que com este desfecho, concretizando-se agora, que o Sporting se mexerá mais rapidamente neste momento para atacar o mercado e precisa, no meu entender, de o fazer, porque falaremos sobre isso. Benfica e Porto acho que estão a fazer excelentes mercados de verão. Ora, nem mais. O Sporting pode agora avançar para Luís Soares, do Almeria. As últimas notícias dão-nos conta de que quer oferecer, ou terá oferecido, ou pensou oferecer 20 milhões de euros, mais 5 milhões mediante a concretização de alguns objetivos. Já vamos especificar Luís Soares, mas ainda só para terminarmos esta questão de Vítor Gyökeres. Parece-te que é o melhor negócio possível de tudo aquilo que foi dito, foi falado nas últimas semanas? Só podia terminar desta forma? É um belíssimo negócio, porque se o Sporting conseguir os tais 10 milhões de objetivos fáceis, de atingíveis, mesmo que em cima da mesa eu julgo que esteja prazos de pagamento mais dilatados para esses 10 milhões, ainda assim estaremos a falar apenas de um desconto para aí de 20 milhões, porque os outros 7 milhões do empresário saíram de cima do Sporting, mas vão ser pagos, mas estavam dentro dos 100 milhões. Portanto, se tu juntares 73 mais 7 para o empresário, são os 80. Só tem que se tirar dali os 10% da mais-valia para o clube de onde veio os Gyökeres, portanto, entre aquilo que o Sporting gastou e aquilo que vai agora receber. Portanto, é uma boa transferência, não, é sempre possível, de certeza, fazer melhor, mas em relação àquilo que começou por ser a base da negociação, parece-me uma boa negociação e também uma grande consideração do clube pelo jogador. Se o Sporting quisesse insistir nos 100 milhões, ele não sairia, não é? Portanto, há aqui É porque, de facto, também havia aqui, se calhar, alguma promessa, como se falou. Não, havia aqui... Enfim, penso que sim, que haveria a promessa não quantificada, como surgiu na imprensa, e nunca ninguém o disse objetivamente, mas havia a promessa de fazer um desconto em relação aos 100. Isso o Presidente do Sporting já o disse. Logo numa das primeiras intervenções. Logo, o que ele disse é que também não venderia por 60. E, portanto, por 73, lá está. Como o pagamento ao empresário cabia ao Sporting, podemos dizer que o Sporting vai fazer um desconto de 20 milhões e está aqui uma verba de 80, sempre não são 80. E, portanto, eu acho que é um bom negócio, pode ser sempre melhor, mas, na verdade, eu também já aqui tinha dito num programa que o Sporting, por um lado, estava a pressionar, mas, por outro lado, também tinha a sua pressão interna, que é esta de acabar, primeiro fazer a substituição dos Gyökeres e depois formar a equipa para esta temporada. Portanto, é preciso que agora se despache, porque eu também sou daquelas pessoas que olham para o mercado tanto do Futebol Clube do Porto como do Benfica, e o do Benfica ainda não terminou, ainda se fala no extremo do Moçada, do Feyenoord, fala-se também do... Vai atacar, pelo menos as notícias dizem isso mesmo, do União de San ao final desta semana, sim. Portanto, há aqui claramente no Benfica um projeto
muito, mas mesmo muito ambicioso, e há também do lado do Futebol Clube do Porto, mas esta contratação do Alberto Costa, ganhando ao Sporting e aos desejos do Rui Borges também é uma belíssima contratação. Portanto, acho que o Sporting agora tem esse trabalho de casa a fazer e ainda tem que fazer uma outra coisa que não me parece que o Porto e o Benfica tenham que fazer, que é defender o Castelo, porque nós sabemos que o mercado só acaba no dia 1 ou 2 de setembro e jogadores como o Yulman, como o Diomande têm muito mercado. Portanto, lá está, o Sporting fez 2 grandes temporadas, ganhou o campeonato, mostrou-se também bem em muitos jogos da Liga dos Campeões e essa qualidade que demonstrou tem sempre um preço a pagar, que é o mercado claro, atento. Reflete esse interesse, não é? O Sporting Normal. vai ter que fazer isso, substituir, em princípio, o Gyökeres por Luís Soares. Enfim, parece uma coisa que se poderia discutir pela idade do jogador, mas enfim, vai ter que fazer essa substituição e depois também tem que olhar se houver mudança de sistema para as alas, para a defesa direito, para a defesa esquerdo, se algum desses 2 jogadores que são pilares absolutos de absoluta importância no Sporting, tanto o Diomande como o Yulman, saírem. Eu acredito que nestes 2 casos o Sporting não vai facilitar de todo, não vai não é? facilitar todo, aquilo que eu julgo saber. Só pela cláusula. Que eu julgo saber, só pela cláusula, ou seja, negócio pela cláusula, não é bater a cláusula, isso não existe. Negócio pela cláusula, mas acho que não vai fazer nenhuma concessão a isso, porque na verdade, sem esses 2 jogadores, então estaríamos a falar de uma equipa completa, uma equipa que perderia a coluna vertebral, que é Diomande, Yulman, Gyökeres, era a espinha dorsal da a espinha dorsal da equipa. Portanto, se eles se mantiverem, e o Sporting vai dar tudo de certeza por isso, mesmo assim há aqui refinar, quer dizer, é para jogar com uma linha de 4 atrás, então o Sporting provavelmente não tem o defesa direito nem o defesa esquerdo ideal, por exemplo, não é? Pois, Está aqui... Alberto Costa, já não será. Acredito que esta hora que o Rui Borges não esteja muito satisfeito, mas o Futebol Clube do Porto agiu bem porque contratou, fica com ele e com o Martim Fernandes, fica com uma boa dupla para fazer uma boa época. Já vamos falar do mercado do Futebol Clube do Porto ao pormenor, ainda da relação ao Sporting, parece que saindo o Gyökeres, Luís Soares é de facto o ponta de lança que a equipa precisa. Zé Manel, até pegando naquilo que dizia há pouco o Diogo, o facto de, enquanto este negócio não estiver fechado, o Sporting também ainda não se ter atravessado por nenhum jogador, e isto pode vir a ser perigoso, porque falava-se, por exemplo, do interesse em Ivanovic, e agora ouve-se falar do Benfica, e é um jogador muito jovem, que tem dado muito nas vistas, de uma grande qualidade, que inclusivamente, quando comparado com o Gyökeres, há ali também já vários elementos em comum. É o Sporting a perder a corrida, se continua expectante? Eu acho que não há comparação possível entre os jogadores. Estamos a falar de um jogador, o Ivanovic, que jogou num clube que teve uma boa participação europeia, por exemplo. O Braga pode testemunhar. Estamos a falar de um clube que disputou o título, podemos dizê-lo. Estamos a falar... Foi campeão? Foi campeão, sim. Agora meti água, peço desculpa. Disputou o título e conquistou. Mas disputou até ao final e conquistou. Não, portanto, estamos a falar de um jogador desse e depois estamos a falar de outro jogador que está no fim da carreira, não está no princípio da carreira, que jogou numa equipa de baixas pretensões, de baixíssimas pretensões, marcou muitos golos, é verdade. Mas não tem uma carreira propriamente recheada de épocas como esta, que tem 28 anos e, portanto, para mim, de todas as contratações, já houve muitas este ano e por valores muito substanciais em Portugal, é a mais complicada, é a mais complexa, a mais discutível de todas. Portanto, contratar um jogador desta idade, eu acho que já é... Se os números das outras contratações já pisam o risco, acho que esta passa o risco. Portanto, é uma coisa que eu aí não sei mesmo se os clubes portugueses podem fazer. Parece-me que o Ivanovic é o tipo de contratação que faz sentido nos clubes portugueses, mesmo por um preço mais alto. Só tem 21 anos e pode ser uma mais-valia futura, uma rentabilidade. E tem a seleção aberta, e a seleção croata não é uma seleção qualquer. Tem uma série de coisas a seu favor, coisas que o Luís Soares não tem. Não sei qual é o motivo, aparentemente os valores que estão em discussão não são muito distantes. São similares, sim. Portanto, são próximos. Não sei se o Sporting vê neste jogador alguma coisa que
que o diferencia ou que o habilite especialmente para o Sporting. Eu não vejo. Talvez mais maturidade para entrar de imediato e para poder fazer a diferença no imediato? Não sei. Pergunto. Não sei, eu vejo melhores características no Ivanovic. Tem físico, tem drible, é um jogador versátil, pode jogar, se quiser, em qualquer das posições da frente. É rápido, é forte, usa bem o pé esquerdo, até de fora da área. Portanto, estamos a falar de um excelente jogador com um grande potencial. E, por outro lado, estamos a falar de um jogador que fez, de facto, uma boa época, mas uma boa época numa equipa que não joga como o Sporting. Não é? E isso parece-me que é o mais complicado disto tudo. Carlos, é de facto um negócio arriscado por parte do Sporting, esta, ao que tudo indica, a contratação de Luís Soares ao Almeria? Acho que o Sporting baseia esta escolha em ter detectado em Luís Soares rendimento imediato. Só isso justificam os 20 milhões por um jogador que vai fazer 28 anos em dezembro. A seu favor, o facto de, ultimamente, ter conseguido estabilizar uma vaga na seleção colombiana e vir de uma época com muitos golos numa equipa que lutou pela subida à primeira divisão espanhola. Ficou fora do play-off nas últimas jornadas. É verdade que nas épocas anteriores na Europa o seu rendimento não foi estável, é verdade. Torna-se arriscado, concordo, aos 28 anos, contratar um jogador por 20 milhões de euros, mais objetivos. Aquilo que se pretende normalmente é rendimento esportivo imediato. Pode acontecer uma transferência para... Mas é difícil rentabilizar um jogador desta idade, não é? É difícil, mas vamos admitir que aparece um clube árabe aos 29 anos, claro, depois de ele fazer uma grande época e vem comprá-lo. Pode acontecer, já aconteceu com outros jogadores, portanto, que é mais difícil que ele vá para um campeonato dos top 5. Estamos completamente de acordo. Agora, na Arábia pode acontecer tudo. Depois de uma época bem conseguida, pode acontecer tudo. Já o vimos, portanto, não seria o primeiro. Incluindo ser contratado e mandado embora no mesmo dia. Também. Mas não excluo essa hipótese. O Ivanovic revela muitas vezes aquilo que nós falamos. E aquela dialética que eu muitas vezes mantenho com o meu amigo João Marcelino, que é 1 ou 2 dígitos nas compras. Eu não acredito que em Portugal se veja pior jogadores do que se vê na Bélgica. Este jogador não teve 3 anos na Bélgica, ele teve uma época na Bélgica. Uma época. E há um ano custou 4 milhões. Portanto, eu não quero acreditar que ele tenha que fazer uma grande época no União Saint-Gilloise, onde nem é confortável lá ver jogos quando eles jogam em casa, porque o estádio é muito antigo, tem uma fachada histórica. Não te esqueças que eu vou pedir a defesa da honra. Sem problema. Mas eu não estou a ofender a tua honra. Não, isto é uma figura parlamentar. É verdade que ele fez uma ótima época, tem ótimas características, acho que pode jogar quer no lugar de Pavlidis, quer com Pavlidis, por exemplo, tem essa versatilidade, pode jogar 1 ou 2, está na rampa de lançamento da seleção croata, tudo sério. Acha que muitas vezes é possível antecipar algumas investidas no mercado, poupando alguns milhões. Isso, cada vez mais, vou consolidando essa ideia, ficarei com a minha ideia, o João Marcelino com a dele. Então vamos saber qual é que é a do João. A minha é do mercado. É cada vez mais, é uma utopia pensar que se contrata bons jogadores já capazes de algum rendimento por menos de 2 dígitos. João, não é preciso ser 20, mas 10, eu sei que estás tu a falar agora e peço desculpa por isso. Mas repara uma coisa. Achas que este jogador aos 21 anos tem uma carreira consolidada porque fez um bom ano no União Saint-Gilloise, em termos europeus? Exatamente. Ou seja, não vale os 20 milhões. Qual é o teu ponto? Ou mais, porque o Benfica já terá oferecido 20 milhões e não terá sido aceito. Este tipo de perfil tem todo o cabimento em Portugal. Acho que cada vez mais há a necessidade de expressar ao máximo o investimento, porque estamos a falar ali fora. Independentemente da qualidade das aquisições que estão a chegar a Portugal, que me parece indiscutível, no final desta época vamos ver um dos 3 grandes com um quadro financeiro perigosíssimo. Já está mudado a assunto. Não estou. É na altura em que eu tenho que dizer, agora deixa-me falar. Que é o seguinte, o Ivanovic, mesmo se não for contratado por uma equipe portuguesa, vai lá dar sempre os 20 milhões.
Ou seja, a União dos Regulares vai sempre pedi-los. Eu não acho que seja possível contratá-lo pelo menos. O Arda, para o Sporting, com 19 anos, veio também por quase 20 milhões, 18 ou 19 também, foi o que aconteceu. Eu digo é que o mercado está assim. Ou seja, eu gostaria que aqueles sonhos do Carlos Freitas fossem realidade. Ou seja, Quais que sonhos? espera aí, vou dizer, que é comprar jogadores por 8, 9 milhões e que eles batessem sempre certo. E não é... Mas os porque eu 20 digo- batem sempre certo, o calado não é possível. não batem sempre certo, o não, calado. não, O problema é que não batem. Não, mas por exemplo, deixa-me só dizer, a gente daqui a bocado já vai falar nisso, mas quer dizer, quando eu vejo o Futebol Clube Porto a vender o Otávio e o Ataíde... Não te antecipes. Mas é que se tem dito, nesta discussão tem que se perceber isso. Eu sei. O mercado mudou a comprar e a vender. O Futebol Clube Porto, o ano passado, nos dois mercados fez 172 milhões. E agora já juntou mais cerca de 40. Ou seja, o mercado mudou. E, portanto... 50, na verdade. 50 sim, e já vai em, quase 60. já vai em 216. Ainda falta saber se o PP e o Diogo Costa saem, não sei. O que eu estou a dizer é que o mercado mudou para quem compra, mas também vende-se. Quer dizer, eu vou dizer Percebe-se que aquilo que os jogadores fazem dentro de campo já não é suficiente para. Ou já não é tido em consideração quando há uma venda? A indústria já tem outros parâmetros e os negócios já se fazem mais acima. Eu acredito que a Arábia, obviamente, e não foi só a Arábia, o Qatar, vieram inflacionar bastante o mercado e, portanto, esses patamares que nós considerávamos os melhores para os nossos clubes de contratarem, quer dizer, tenham lá um bocadinho de atenção e contratem jogadores de 8, 9 milhões. É possível, ainda será possível, mas é cada vez mais difícil. Veja-se, por exemplo, que o Benfica, na altura, comprou o Sheldon e o Tankstead. Um deles custou 10, outro custou 8. Não, o Sheldon já vai quase nos 14. Pronto, mas estou a dizer, mas na altura comprou, teve que pagar 8 milhões e tal. Sim, talvez. E lá está, e não resultou, ainda não resultou. Pode vir a resultar. Estou a dizer que, hoje em dia, um jogador que jogue num campeão qualquer de um país... E que chama a atenção logo na primeira época. Esqueçam, vale isso. Não é hipótese. Bem, deixa-me abordar o outro assunto, que é a questão dos 20 milhões para o Soares. Não é? O Sporting está ali a ver qualquer coisa. Portanto, claramente, as pessoas do Sporting veem o mesmo que nós. Ou seja, não é normal comprar um jogador de 21, 8 anos por 20 milhões. Ora, se sabem isso que nós sabemos, estão a ver, de certeza, no jogador, outra coisa. Devem estar a ver rendimento desportivo imediato e até, porventura, a possível manutenção de um jogador de ponta de lança com bons números durante 4 ou 5 anos, por exemplo. Também pode ser. E também pode haver essa hipótese de realmente ele fazer aqui uma boa época, o Galeno sair do Porto por 60 milhões. Eu também não esperava que isso acontecesse. Ou seja, o mercado está a surpreender-nos todos os dias. Para mim está... Olha, e já que vocês querem tanto falar do mercado do Futebol Clube do Por Porto... exemplo, o Musa, peço desculpa. O do Feyenoord para o Sim, Benfica. sim. Há um ano atrás, sabes quanto é que ele custou? Pois, mas a gente está a falar deste ano. O que tu me estás a dizer é que o scout tem que fazer o seu trabalho e tem que queimar etapas. Isso eu percebo. Evidente. Mas às vezes tenta antecipar e não acerta. O Sporting foi buscar aquele... Como é que é o seu Biel, não é? Biel. Veio e já foi. Já foi. E logo nos primeiros jogos percebeu-se que... Isso vai acontecer. Enfim, sempre. Isso é normal. Que ia acontecer. Portanto, ou seja, o que eu digo é, sim, os clubes portugueses têm que olhar para mercados alternativos. Houve uma altura em que o Benfica, por exemplo, olhava muito para a Sérvia, veio o Zivkovic e vieram outros jogadores, e tem que saber fazer isso, compatibilizando também com a aquisição de 3, 4 jogadores daqueles que são necessários. O Benfica, neste ano, é uma equação futebolística, mas também é uma equação também de preparar, digamos, a campanha eleitoral. E, portanto, há aqui um investimento que está a ser feito que não é normal. Ainda maior do que o Benfica vai passar bastante os 100 milhões este ano outra vez. Já vamos ao Benfica, Sr. João, pode ser? Pode, desculpa. Ele quer ir Primeiro- embora. Deixa eu falar. Não, se eu deixar, ele vai falar de todos os temas assim seguidinho. Já íamos para o Porto agora, mas passamos já para o Benfica. Visto fui aqui atacado e tive que me defender. Para já, para tudo, pode ser? Olha. Paramos tudo para ver se as coisas acalmam um bocadinho. Victor Fronthold, oficializado no Futebol Clube do Porto. Vamos daqui a pouco ouvir já as primeiras palavras do dinamarquês com a camisola dos Dragões, numa altura em que Alberto Costa também já está na invicta e está prestes a assinar. Isto é tudo João Marcelino. Queres dizer alguma coisa em tua defesa? Queria, há bocado estávamos ali a jogar matraquilhos, logo de entrada o Carlos deu-me 3-0, mas aquilo acabou 4-4.
e ainda estamos aqui com... Isso é que ainda É estão na por disputa, isso, ainda este estão na quiprocó disputa. entre os dois, percebem aí em casa. Estou à espera do Agora gol de que nas novas instalações do Canal 11 existe uma mesa de matraquilhos, que eu nem sabia, fiquei a saber agora. Eles ficam Isso loucos sintético. antes do início dos programas. Muito bem, vamos lá avançar e olhar para o Futebol Clube do Porto. E agora começo contigo, Diogo. Este negócio, extraordinário negócio, permite-me dizer desta forma, do Futebol Clube do Porto com o Otávio, porque comprou o Otávio por cerca de 12 milhões de euros, já na altura era muito, muito dinheiro, mas agora vende-o por 17 mais 3 por objetivos. É certo que só tem ou detém 80% do passe, portanto aqui o Famalicão, só para os nossos espectadores terem uma noção, encaixa 3,5 ou 0,4 milhões de euros, é muito dinheiro também para a equipa famalicense, mas é aqui um valorizar do jogador que nunca foi consensual entre os adeptos e entre a crítica, não é? Sim, falávamos há pouco ali fora que eu acho que o Futebol do Porto está a fazer um excelente mercado de verão, seja nas entradas, seja nas saídas. E as saídas, este é um excelente exemplo, porque realmente era um jogador com potencial, mas que foi comprado, a meu ver, já sobrevalorizado, ou seja, acima do valor real de mercado que Otávio tinha e que justificava na altura que veio do Famalicão para o Futebol do Porto. Não foi consensual, realmente não conseguiu afirmar-se, teve momentos bons, mas também teve momentos extremamente negativos, e o Porto resolve um problema, porque transformou-se num problema até disciplinar ao longo da época passada, e lembramos daquela festa de aniversário e da polémica que levantou, um problema também desportivo, e consegue ainda ganhar dinheiro sobre o valor que tinha investido em Otávio. Por isso acho que é um excelente negócio para o Futebol do Porto, uma excelente saída para o Otávio também, e por isso parabéns ao Futebol do Porto por este negócio. É mesmo caso para isso, Zé Manuel, parabéns, porque é de facto um grande negócio. Sim, ainda por cima é uma cidade ótima para festas de aniversários. Portanto, a coisa pode Se tu não dissesses isso, morrias. Não, eu acho que é uma contratação de papel e não sei até que ponto é que não haverá números, dados, big data envolvido numa coisa destas, porque sinceramente qualquer avaliador que visse a época que ele fez teria dúvidas, não é? Agora, no Portanto, papel, o Paris FC faz este negócio baseado em quê, então? o Paris FC é um dos clubes mais interessantes que há. As pessoas não sei se sabem, mas foi o clube que esteve na origem da formação do Paris Saint-Germain. Portanto, ele aparece em primeiro, depois o Paris Saint-Germain aparece nascido ali mais ou menos das coisas, e depois... Os estádios estão ali perto um do outro. Estão muito próximos. Um ao lado do outro. 100 ou 200 metros. Exatamente. Portanto, e passou a vida na segunda divisão, portanto, tirando nesse início, nos anos 70, passou a vida na segunda divisão e agora foi comprado em parte pela Red Bull e em parte pelo grupo Arnaud. Portanto, é um daqueles... E sinceramente eu O acho fundo do Barano por trás. que foi o primeiro a comprar. continua lá. Comprou 20%, agora tem menos, tem para aí uns 7 ou uma coisa assim. E portanto é um clube que eu ainda não percebo muito bem o plano daquilo. Acho que é um antigo presidente, que é o diretor desportivo. Portanto, ali É o filho, É o filho. Garratti. Já sabes mais do que eu sou. Mas basicamente é um clube muito especial e eu não sei até que ponto esta contratação se explica pelo facto de ser um clube muito especial e ter chegado agora de fresco. Portanto, eles subiram agora, ficaram em segundo lugar no ano passado na segunda Liga. Eles chegaram agora de fresco à Liga Francesa e não sei até que ponto é que isso será a razão. Os valores, este ano tem-se vendido centrais por valores muito altos. Embora ele seja para aí o nono central mais caro, o oitavo. Não. Mas então é também o Futebol Clube do Porto a aproveitar-se desse mercado dos defesas centrais estar inflacionado, digamos assim? Sim, parece-me que sim, parece-me que tem muito a ver com isso, embora seja preciso esperar para o fim desse mercado, mas provavelmente caminha-se para o maior mercado de sempre. E para inflações muito grandes nos valores de vários jogadores. Embora Portugal esteja, por exemplo, o segundo médio mais valioso é o Richard Rios, até agora. Portanto, vai acontecer isso. Para o Porto é um negócio caído do céu, porque livra-se de um problema. Aliás, há aqui um padrão nestas contratações, que eu acho que é um padrão quase de mudança psicológica da equipa para além de técnico. Porque o Futebol Clube Porto não está a vender apenas jogadores, está a vender os jogadores que formataram o estado de espírito da equipa do ano passado. Acho que se enquadra tanto nisto o Otávio, que eu acho que é o principal rosto
daquela equipa desastrada e destrambelhada em alguns momentos, como por exemplo o próprio João Mário, que nós vamos falar a seguir de certeza, também me parece que se enquadra nisso, numa mudança de personalidade da equipa, digamos. E isto está a correr bem ao Porto, ou seja, não só está a fazer dinheiro, como está a fazê-lo resolvendo este problema. O Otávio era essencial, porque se o Otávio ficasse no plantel, seria uma lembrança permanente daquela longa fileira de erros que o Porto cometeu o ano passado. Portanto, deixaria as pessoas na dúvida se ficasse no banco e entrasse como solução, deixaria as pessoas na dúvida se tivesse que ser titular. E isso parece-me que é exatamente o que o Porto não precisa neste momento. É por aí que é também um grande negócio, não é só o dinheiro envolvido. O Futebol Clube do Porto não contava com o Otávio, era fácil percebermos isso. E se deixasse ficar este jogador no plantel, ia continuar aqui também alguma descrença por parte dos adeptos em relação à equipa, ou não? Eu acho que é o exemplo acabado daquele jogador que tem todos os atributos físicos para a função, tem qualidade técnica, mas as sucessivas desconcentrações de que foi protagonista impedem que ele tenha tido uma passagem positiva no Futebol Clube do Porto. A favor dele, ele é um dos inúmeros jogadores que nos últimos 2 anos se desvalorizaram no Futebol Clube do Porto. Outro exemplo disso é Pepe. Pepe há 2 anos, por exemplo, era visto como um jogador elogiado, chamado à seleção brasileira, e que hoje em dia é comum, quando as pessoas se referem ao PP, levantarem as maiores das dúvidas. E porquê? Porque o rendimento baixou muito. E baixou porque coletivamente o Futebol Clube do Porto não foi consistente nos últimos 18 meses, 24 meses. Teve um rendimento muito nada positivo, nada condizente com a grandeza do clube. Foram pouquíssimos os casos em que os jogadores por si só se valorizaram. Lembro-me de Mora, lembro-me de, numa determinada fase da época, os primeiros 6 meses do ano passado, o Samu deu ótimos indicadores ao ponto de ter acabado a época com números bons para a primeira época em Portugal. Um avançado que faz 27 golos, não se pode dizer que não tenha tido rendimento. A verdade é que se o Futebol Clube do Porto continuasse com a ideia de Anselmi, chegamos a conversar aqui, era difícil compatibilizar as características e o perfil de Samu com aquela ideia de jogar. O próprio se queixou, não é? Ou seja, foram mais as coisas que correram mal ao Futebol Clube do Porto nos últimos tempos do que aquelas que correram bem. E o Otávio chegou num momento errado, porque eu arrisco-me a dizer uma coisa: já houve centrais no Futebol Clube do Porto com menos atributos que tiveram uma passagem mais feliz. Isto pode parecer paradoxal, mas é a minha opinião convicta. E acho que os franceses olharam para ele no potencial, naquilo que ele tem e que pode encaixar no futebol francês, que é o vigor físico, a explosão. Ele vai ser um jogador que vai ser chamado a intervir muito mais vezes do que aquilo que era no Futebol Clube do Porto em termos defensivos. Provavelmente, se ele tiver em 20 intervenções 12 ou 13 bem conseguidas, vai conseguir ter os elogios que nunca teve em Portugal, porque aqui nas 6 a que era chamado a intervir, normalmente 3 ou 4 corriam mal, e isso levou a que o julgamento fosse não negativo, profundamente negativo. Eu lembrei-me de um agora que eu acho muito parecido com ele, que era o Maicon, que tinha características parecidas e também errava muito e nas mesmas situações. O coletivo era muito mais forte. Pois, e faz toda a diferença. Há pouco querias falar deste negócio com tanta vontade. Vamos lá para fechar o tema Otávio e avançarmos. Qual é que é a tua opinião relativamente a tudo isto? Quando o Porto o contratou, eu disse aqui várias vezes que achava que o Porto estava a fazer muito bem. E, na verdade, ele desiludiu-me porque eu acho que ele tem alguns complexos de superioridade e tem que ser devagar, não é? Portanto, os falhanços dele foram visíveis. E, portanto, eu não estava à espera que o Futebol do Porto ganhasse dinheiro com este jogador. Não sei se só que alguns dos meus colegas estavam à espera, não estava. E, portanto, fiquei admirado, e já tinha ficado até admirado antes, quando o Futebol do Porto conseguiu, depois de ter comprado David Carmo por 20 milhões e ter sido um flop, ainda ter conseguido vendê-lo por 11 mais 4 objetivos, ou seja, lá está, mas sempre acima dos 2 dígitos, ou seja, o mercado está assim.
Não vou retaliar, não não disse disse isso, não disse isso para tu te rires. Não. Aqui um bocadinho já resolvemos isto. Há intervalo, não? Há intervalo, Não, depois não é já. aquilo ficou para desempate. Não, e, portanto, a mim surpreendeu-me bastante, sinceramente, e acho que fazia realmente falta, utilizando uma linguagem, há bocado aqui o Zé Manuel utilizou uma linguagem mais elitista, eu mais popular, acho que depois do que se passou na última fase da temporada, aquele jogo na Amadora, o Porto precisava de uma limpeza, né, de balneário. Portanto, acho que o Otávio, num outro ambiente, eu também acredito que podia ter ficado no Porto, sei lá, numa equipa que tivesse grandes patrões, um Otamendi, um Pepe, ele podia crescer devagarinho ali ao lado. Não, houve ali muitos erros, e acho que o Futebol Clube também, desse ponto de vista, é um bocadinho como o Ruben Amorim está a fazer em Manchester, ou seja, estes são aqueles que eu conto, são aqueles que vestem a camisola da equipa, pronto, e portanto os outros têm que sair para dar, digamos, espaço a um ambiente mais saudável. Claro. É também por aí que eu olho a saída do Otávio. É a tal limpeza de balneário Sim. necessária depois também de uma época tão mal conseguida por parte do Futebol Clube do Porto. Continuamos nos Dragões, até porque também é oficial a entrada de Vitor Froholt, ele que é médio dinamarquês, e estamos aqui, continuamos a falar na casa dos 2 dígitos, não é? 20 milhões ao Copenhaga, por 100% do passe. Pode chegar aos 22, aqui mediante a concretização também de alguns objetivos. Antes de falarmos sobre ele também já de alguma forma olhou para as suas características e falou sobre isso aos órgãos de comunicação social do clube. Vamos ouvir. Yeah, I'm an box-to-box 8 that is good in intercepting winning balls from the opponent in the defensive duels, covering a lot of meters in the pitch, good at ball carrying, percussive carries, pitch to drive the ball and create chances and came to shots and score goals. You will not see a technical wonder kid arriving, because I have to improve on the technical stuff in this country, in this league, because I know it's a very strong technical league. So I have to improve there, but I have my strength, and I believe I can put my strength on the pitch, and that can help the team. Curioso, Diogo, percebermos que o próprio diz que de facto ainda tem que evoluir em termos técnicos, é muito jovem, há de ter certamente aqui uma grande margem de progressão, mas lá está, um jogador muito jovem e já a valer 20 milhões de euros. Sim, acho que foi modesto na sua própria avaliação, porque é um jogador tecnicamente evoluído, apesar dele colocar essas reticências. Acho que é um excelente jogador, uma excelente contratação do Porto. Alguém que está já referenciado pelos grandes clubes europeus, e havia vários clubes, designadamente da Premier League, já de olho nele e a querer contratá-lo. O Porto falhou o primeiro objetivo, que era Richard Rios, e isso era o grande objetivo do Porto para aquela posição. Tentou, negociou com o Palmeiras, não conseguiu chegar a acordo, vira-se depois para o Froholt, e acho que faz aqui uma grande contratação. É um jogador com um raio de ação enorme, com muita intensidade, com chegada na área, com finalização, com o último passe também. Um jogador fisicamente, como ele próprio se descrevia, realmente acima da média, mas acho que também no entendimento de jogo, na capacidade técnica, ele foi realmente modesto, porque é um jogador que tem um potencial incrível para a idade que tem. Já foi considerado o melhor jogador do campeonato dinamarquês este ano, e é preciso dizer, com a idade também que ele campeão, tem. Campeão a chegar a Portugal. E é um jogador realmente com uma dimensão, a meu ver, com uma dimensão muito interessante, e que é daqueles que dificilmente não dará certo, sinceramente, e até pela mentalidade, e vemos aqui a exigência que ele tem com ele próprio, alguém que quer crescer, quer evoluir, quer continuar a progredir. Parece-me que é uma excelente contratação do Porto. Desculpa, e percebe-se que o clube, tendo falhado o Richard Rios, manteve, digamos, o perfil, ou seja, não mudou. Este jogador vai lá o que tiver que fazer, depois veremos, mas tem, como ele dizia, aliás, é um box-to-box, tem progressão no terreno, ou seja, o perfil é o mesmo. Manteve-se. Não deixámos de comprar um jogador que tem este perfil assim, não foi possível, agora vamos comprar um assim assado. Não, era aquele jogador que queriam e foram buscar um jogador com potencial. Por exemplo, este jogador, com 19 anos, a idade que tinha o Arda quando o Sporting contratou, percebe-se que é um
um bom investimento financeiro. Quer dizer, as coisas podem sempre correr mal no futebol, mas à partida é uma contratação que tem lógica desportiva, que vem preencher um espaço que estava ali em aberto desde a saída, para mim, do Nico Gonzalez. E, portanto, é alguém... Pode transformar-se ainda numa grande mais-valia. É alguém com que o Futebol do Porto não vai perder dinheiro. Antes, pelo contrário, vai com certeza ganhar bastante. João, e com uma diferença, é óbvio que a posição também é diferente e o guarda, ponta de lança, sabemos que vale sempre mais dinheiro nesse aspecto, mas atenção, o risco do Sporting no Arda foi bastante superior. Era um jogador que ainda não se tinha afirmado no seu clube, tinha pouco espaço de utilização. Aqui não, falamos de um jogador que já era a figura do Copenhaga, é um grandíssimo jogador, já com espaço até na seleção principal da Dinamarca, portanto alguém que está numa fase de afirmação completamente diferente, apesar da mesma idade, acho que com um cartel bastante superior ao que o Arda tinha na altura. Curiosamente é o primeiro dinamarquês que vai vestir as cores do Futebol Clube do Porto, essa nota também curiosa. Relativamente ao jogador box-to-box, um médio que também transporta a bola, é de facto este jogador extraordinário que temos ouvido falar nos últimos dias? Acima de tudo, acho que traz aquilo que eu me bato há largos meses que faz falta às equipas portuguesas, que é intensidade, ritmos altos, uma média de 12 a 13 km por jogo, capacidade de transportar jogo com bola, jogador de passada larga, ritmos altos, ou seja, pouco predisposto ou pouco talhado até para ações supérfluas no jogo, muitas vezes. E é muito disto hoje em dia que se procura na Europa. Aliás, ele não vai para o Eintracht de Frankfurt porque o Eintracht chegou a 17 milhões, porque o Thomas Frank chegou agora ao Tottenham e ainda não teve tempo de tirar os móveis do caminhão de Brentford para Londres, porque o mercado preferencial dele é o campeonato dinamarquês. E havia mais uma ou duas equipas, nomeadamente da Bundesliga. Acho que o Dortmund, parece, também era uma... Também li, o Dortmund, sim, também li. Acho que tem este tipo de características. Não me parece que o Futebol do Porto tenha contratado um jogador de encantar a bancada, mas seguramente que terá contratado um jogador que vai encantar os treinadores. Porque o futebol de hoje ganha-se muito nos duelos, na intensidade, na força física e, obviamente, na qualidade técnica. Não sendo um predestinado com bola, como ele se definiu, e acho que era isso que ele estava a dizer, que não é um predestinado com bola. Tem muito daquilo que hoje em dia as equipas procuram, aliás, é ver o perfil daquele que é para mim hoje em dia e continua a ser o jogador daqueles todos que estavam cá e os que chegaram. Ainda não vejo ninguém melhor do que o Hjulmand, até à data. O Hjulmand traz isso tudo. Intensidade, rigor, profissionalismo. Não é um jogador de encantar, mas é um jogador encantador. Por isso é que o Sporting também não quer deixar sair, e bem, não é? Frau Holtz, é um craque? Tem as características todas, incluindo uma que me parece que começa a ser visível no Porto, que é o físico. Ou outros diagnósticos que devem ter sido feitos relativamente à época passada, é que o Porto tinha um déficit nesse campo. Era bastante óbvio nas bolas paradas, por exemplo, bastante óbvio, mas era também muito visível, lá está, nos duelos de que ele falou, nessas coisas todas. E já o Alberto Costa também me parece ter muito a ver com isso. É um jogador, eu acho que é o tipo de jogador que encanta os adeptos do Porto. Eu acho que encanta os adeptos. Olha, aquele lado da bancada hoje... Porque é um jogador que vai ganhar duelos, porque é um jogador que vai ganhar duelos, porque é um jogador que vai ganhar duelos, que vai recuperar bolas altas, que vai fazer esse tipo de coisa. Isso é o tipo de coisa que pelo menos neste Porto mais recente, que é o Porto Sérgio Conceição, não é? Os adeptos gostavam e queriam. E que no ano passado não viram, já desde o Vítor Bruno. Acho que o primeiro erro, se calhar, da equipa foi esse. Foi ter abdicado de um certo tipo de pressão que vinha de trás. É um jogador que tem que melhorar uma coisa, na minha perspectiva, principalmente se for de segundo médio, que é tem que marcar mais golos, tem que aparecer mais na frente. Ele aparece na frente,
Agora, golos é que não tem muitos. Ele tem mais um ano que o Mora. É? O que a gente estamos a falar. Exatamente. Tem mais um ano do que o Mora. Exatamente. Depois também há aqui algumas questões em aberto. Eu não tenho a certeza se o Porto não vai contratar mais médicos. Não tenho a certeza disso. Não tenho a certeza se a questão do Taylor, do Ajax, está mesmo Já está encerrada. de pé? Não tenho a certeza. Acho que se o Porto puder contratar mais um médico, contrata. Embora agora se tenha levantado uma questão que é relevante, que é esta lesão do Francisco Moura. Se for tão grave como se tem dito, até porque já estava na fila um lateral esquerdo, ou seja, o Porto já punha a hipótese de contratar um lateral esquerdo se vendesse o Zaidu, ou se conseguisse vender o Zaidu, e portanto acredito que isso também possa acontecer, mas acho que eu diria que o plantel do Porto está a meio, portanto as questões de mercado ainda estão a meio, não estão ainda acabadas. Mas esse padrão do físico, de jogadores intensos, rápidos, fortes, parece-me que já é bastante visível e poucos encarnam isso tão bem como falou. O mercado está a meio, mas vamos lá olhar também para Alberto Costa e a troca, não é? Porque é o que tudo indica. E já há imagens, inclusivamente, de João Mário em Itália, em Turim, vai assinar pela Juventus e, no sentido inverso, também já há uma fotografia divulgada pelo jornal A Bola que nos mostra que Alberto Costa também já está na Invicta para fazer os habituais exames médicos. Ora, cá está então a chegada de João Mário à Itália. Falamos aqui de um negócio que, de acordo com a imprensa nacional, ronda ali os 15 milhões de euros, isto no caso de Alberto Costa, mais 1 milhão por objetivos, e lá está, depois a Juventus a pagar aqui 12 milhões por João Mário. Ganha o Futebol Clube do Porto com esta troca, na tua opinião, João? Na minha opinião, sim. Acho que o Alberto Costa defende melhor e ataca tão bem. É um jogador que tem uma ação muito eficaz ao longo de todo o flanco direito e, portanto, é um jogador que fez a direita raiz. João Mário começou por ser médio. Acho que vale, no fundo, faz uma grande aquisição por 3 milhões. Que é a diferença entre o João Mário e aquilo porque a verba pela qual é contratada o Alberto Costa. Sim, acho que é uma grande aquisição na linha dos laterais bastante bons que o Futebol do Porto teve noutros tempos, mas agora também coincide aqui com o Zé Manuel numa coisa, que vai precisar de um defesa esquerdo. É preciso ainda 1 ou 2 centrais. Eu já não estou a contar com o médico, mas há dossiês também de saída em cima da mesa. O Diogo Costa, o Futebol do Porto já se precaveu um pouco com a chegada do João Costa, não é? do Estrela da Amadora. Há a questão também do PP, não sei se fica, se não fica. Portanto, há ainda aqui muitos movimentos a fazer, mas na questão do Alberto Costa, eu olho para os 3 grandes em Portugal e acho que quer dizer, estou a olhar para o Dedito, estou a olhar para o Alberto Costa, no Sporting a Fresneda. Acho que o Futebol do Porto fica mais bem servido? Nestas comparações que a gente sempre faz nos defesos, eu escolhi o Alberto Costa. Escolhi eu e escolhi o Rui Borges. Mas eu escolhi o Martim Fernandes, já é possível falar, mas... Eu escolhi o Martim Fernandes. O Martim Fernandes tem ali um ótimo espaço para crescer e também pode fazer o outro lado. Ele joga à direita e à esquerda, mas também, sim, é também um talento que ainda despontou nos últimos jogos do Sérgio Conceição, salvo erro, na última época do Sérgio Conceição, também é um grande jogador, mas eu acredito que o Alberto Costa vem para jogar. Embora, sim, o Martim Fernandes não é uma... É mais fácil o Martim Fernandes vir a concorrer com o Alberto Costa do que o João Virgínia com o Rui Silva, se quer saber. Portanto, sim, mas é uma grande aquisição do Futebol Clube do Porto. E é como dizia aqui o João, um passar de perna por parte de André Vilas-Boas às pretensões de Rui Borges. Sim, queria muito Alberto Costa. Sinceramente, acho que o Porto também aqui faz um grande negócio. Eu tive a oportunidade de me cruzar com o Alberto no Vitória, até de estar lá, apesar de ter estado pouco tempo, de estar quando ele é chamado a primeira vez a treinar com a equipa principal e que era ainda muito jovem e tímido, e até a reação dele, brincámos bastante com ele desse dia, que ele estava muito nervoso de ser chamado à primeira equipa. A verdade é que se afirmou muito rapidamente e sob o comando de Rui Borges tem uma afirmação no Vitória
ideia incrível. Tem essa transferência para as Juventus. O que eu estranho aqui é a posição das Juventus. Eu até julgo saber que o Tudor fez questão de ligar ao Alberto Costa a pedir-lhe desculpa e a dizer que não concordava com a decisão do clube. E eu acho muito, muito estranha a decisão das Juventus, porque contratam um jogador jovem em janeiro. Contra todas as expectativas, diria, o Alberto Costa afirma-se nas Juventus na ponta final da temporada, porque para um jogador da idade dele, que vinha diretamente do Vitória para um gigante do futebol mundial como é a Juventus, conseguir na ponta final ser titular para Tudor e fazer até, inclusivamente, algumas assistências na ponta final, eu acho que o rendimento dele nos primeiros meses em Itália é muito, muito acima do próprio esperado, acho que o mais otimista dos italianos. Por isso, a Juventus prescindir de um jogador que já estava nos seus quadros, já se estava a afirmar como titular na equipa da Juventus, para fazer esta aposta em João Mário, eu acho que é um negócio estranho por parte da Juventus, mas aproveita muito bem o Futebol Clube do Porto para contratar alguém com um potencial incrível, por um valor que eu acho que fica realmente muito em conta, tendo em atenção esta troca. Portanto, acho que é uma excelente aquisição do Porto, que melhora na lateral direito. Tem uma boa alternativa também no Martim, mas acho que o Alberto se irá afirmar, sinceramente. Pegando aqui nas palavras do Diogo, é um negócio estranho. Também achas estranho? Não, nada. Nada, porque... Só faltava mesmo incompatibilizar-se consigo, não é? Caras, queria o pleno hoje. Ou está do contra. Não, mas eu vou apresentar factos que os meus caros amigos podem comprovar. A Juventus vai restar duas menos-valias importantes no seu exercício contabilístico, uma com o Vlahovic e outra com o Douglas Luiz. E há uma necessidade premente de restar mais-valias até dia 30 de junho, e isso é condição sine qua non para quem entrou agora, que é o caso do Comoli. O João Mário entra exatamente no discurso que há bocadinho tinha relativamente ao Otávio. O Alberto, se vier a ter o rendimento que o João Mário teve da última vez que o Porto foi campeão, é uma aquisição conseguida. O problema é que o João Mário, o rendimento dele nos últimos 2 anos, acompanhou o resto da equipa, foi em declínio. E, portanto, acho que é um jogador que tem 25 anos, se não estou em erro. Está 24, 25. Sim. 24, 25, está longe de estar acabado. O Alberto não deixa de ser uma aposta nesta altura, porque não é um jogador que tenha 30 jogos como sénior, diria. O potencial está todo lá, o potencial físico, técnico, garante aquilo que há pouco estávamos a falar. Jogador também ele de ritmos altos, intensidade. Mas da parte da Juventus eu entendo a abertura para a operação como uma necessidade imperiosa, não é de... Se pudermos, fazemos. Têm mesmo que fazer mais valias e vão existir mais algumas operações deste género. E para o Porto também. É um jogador da formação que sai por 12 milhões. Claro. Os 12 milhões entram diretamente no orçamento. Para o Porto também é uma operação contabilística, porque isto não é uma troca por troca que paga 3 milhões. Não, o Porto compra por 15, mas vende por 12 para poder restar uma mais-valia de 12 milhões. E é aquele jogador, como dizias há pouco, à semelhança de Otávio, que era mesmo preciso retirar do plantel? Eu acho que o João Mário tinha estagnado no Porto. Acho que é um jogador muito acima da média, muito subvalorizado, até neste painel. Acho que é um jogador muito subvalorizado. Mas que de facto estagnou e sobretudo psicologicamente não me parece que fosse o melhor elemento ou o elemento mais sólido do Porto. Pelo contrário, até me pareceu que era dos elementos mais fracos, deles mais fracos nesse aspecto. Se calhar em Itália pode crescer, não é? Isso pode acontecer, embora me parece que basicamente no entender da Juventus está a trocar um suplente por um suplente. Portanto, a ideia é um bocado... Mas não é o entender do treinador, atenção, essa é que é a questão. Para Tudor era um titular e perdeu um jogador importante. Acredito. E o Porto, eu acho que o melhor neste Porto é que o João Mário nunca seria, embora eu acho que ele ofensivamente tem muito mais potencial que o Alberto Costa, nunca seria um bom defesa, nunca seria um bom defesa para uma realidade do Porto. E acho que o facto de ele não ser bom defesa, ou de estar limitado no seu crescimento como defesa, tem muito a ver com muitas coisas que aconteceram no Porto nos 2 últimos anos. Ou seja, para uma equipa já tão débil, ter que suportar aquele elemento ali
eu acho que em muitos jogos foi um problema. Embora também eu acho que o Martim Fernandes é um ótimo lateral direito e não vejo, sinceramente, que o Alberto Costa tenha qualquer vantagem sobre o Martim Fernandes neste momento. Nunca vi ninguém ser tão duro aqui com o João Mário como tu hoje. Eu sou Mário. Não, teve estas duas épocas. Eu acabei de dizer que é um jogador muito acima da média. Não, mas teve duas épocas, concordaste que teve duas épocas. É o que eu estou a dizer. Mas um bocadinho à semelhança da equipa também. É por isso. O João Mário foi um dos jogadores que fez parte daquela equipa do Porto que venceu a Youth League. Mas não como lateral direito. Não, como médio. Como extremo direito. Médio extremo, sim. Extremo esquerdo até, era mais... Aí estava o Afonso Costa, Ele teve boas épocas na primeira equipa. Teve boas épocas. A primeira sim. Ele arranca no fim da época com 5 assistências seguidas, uma coisa assim. Mas eu, sinceramente, a ver o Porto jogar a 4, e julgo que vai regressar a jogar a 4, o Alberto Costa é um upgrade na equipa. Está na frente da corrida. E independentemente das razões pela qual a Juventus atua desta forma, e que o Carlos explicou, vendo pelo lado do futebol que o Porto é muito bom financeiramente e é muito bom desportivamente. Vamos ver, eu insisto muito nisso. Para mim, enfim, o Dedic também é bom jogador, mas se tivesse que escolher, era aquele que eu queria na minha equipe. Bem, já que falas de Dedic, vamos precisamente olhar para o mercado do Benfica e vamos já aqui falar um pouco sobre Ivanovic, o avançado croata, 21 anos, ele que foi então campeão ao serviço da União São Giloase, o clube belga que já recusou 20 milhões do Como pela possível transferência. Portanto, Diogo, para o Benfica conseguir garantir a contratação deste jogador, mais uma vez tem de puxar bem alto ali, tem que chegar a esses 20 milhões e talvez mais alguns em mais-valias e também em objetivos atingíveis. Mas estamos a falar de um jogador que já o dissemos há pouco, que também tem aqui uma grande margem de progressão, muito jovem e que mais tarde pode daqui rentabilizar este valor e dar ainda mais aos cofres da Luz. Sim, há alguns aspectos em que eu acompanho o que o Carlos dizia há pouco. Eu acho que obviamente nós nos devemos tentar antecipar. E lá está este jogador, quando estava no Rijeka, as características já lá estavam e o potencial já lá estava todo. Comprar os jogadores em alta é sempre esse o problema. Depois de fazerem a melhor época, supostamente, da sua carreira até ao momento, tem sempre esse problema de uma excessiva valorização. Agora, vejo como um jogador realmente muito interessante, muito completo, com características para poder complementar o Pavlidis ou ser uma excelente alternativa ao grego. Vejo que vai dar muitas soluções ao ataque do Benfica a vir e vejo como um jogador que dará também retorno financeiro futuro. Sinceramente, independentemente de Mas é o Benfica a planear manter Pavlidis? Ou... Sim, eu acho que Pavlidis ficará sempre. O Benfica precisa de uma segunda solução. Belotti, e bem, a meu ver, não continua. Acho que disparatada foi a sua vinda, não foi a sua não continuidade. O regresso de Henrique Araújo é uma boa notícia, mas será preciso, mesmo jogando com um ponta de lança, será preciso sempre ter 3 jogadores para a posição. Procura um número 2 que seja com potencial de poder ser número 1 e também poder jogar muitas vezes em simultâneo com o grego Pavlidis. Portanto, acho que o Benfica tem aqui um excelente jogador, um alvo muito interessante. O problema será realmente conseguir chegar aos valores que neste momento o São Giloase pede por ele, porque referias e bem que o Como já tentou, Fábrega já mostrou esse interesse e viu recusado essa proposta de 20 milhões, portanto não é um negócio fácil de se fazer, mas conseguindo o Benfica contratar este jogador, contrata um excelente jogador já no imediato e alguém com ainda margem de progressão, de valorização e de retorno financeiro futuro. Para entrar no 11, Carlos? Depende da forma como o Benfica jogar. Acho que ele pode alternar com Pavlidis, como pode jogar com Pavlidis. Por exemplo, o Benfica hoje em dia, com os jogadores que já tem, vamos imaginar que Félix também confirma a sua chegada, o Benfica também se pode apresentar em 3-4-1-2, porque tem mais do que os jogadores para jogar dessa forma. E isso era possível compatibilizar os dois na frente. Ele tem essa facilidade em poder... Ele, por exemplo, joga melhor fora da área do que o Pavlidis, na minha opinião. O grego é mais forte dentro da área, sendo que este é mais novo, portanto ainda pode refinar a sua capacidade de finalização.
portanto tem esses atributos todos, é um jogador seguramente mais versátil do que Pavlidis. Para continuar nesta rampa ascensional necessita de dar continuidade e ter os minutos que teve com o Pocognoli no União Saint-Gilloise. Teve um treinador específico durante toda a época, que é um ex-avançado da seleção belga, que é o Miralas, e que o ajudou bastante. E este é um clube, curiosamente, é um clube de bairro, do bairro de Bruxelas, que está lá o estádio antigo no meio da floresta, que desde que voltou à primeira divisão tem tido épocas sempre positivas. Já vendeu o Boniface, depois de ter ido buscar à Noruega, vendeu por 22 e querem bater o recorde agora com o Ivanovic. Se vão conseguir ou não, vamos ver. João, imagina-se Ivanovic como titular neste Benfica, dadas as características do jogador? Eu acho que é um jogador que se contrata para titular. Pode não ser, mas... Todos os jogadores que o Benfica neste momento está a contratar e pelo também grande investimento, só se justifica mesmo se forem titulares? Não tem que ser automaticamente titulares, mas este é um jogador que se contrata, uma equipa portuguesa contrata normalmente para titular, tem o perfil disso, e portanto, ou há um sistema que os vai compatibilizar, pode ser um 4-4-2 com médios com determinadas características, pode ser sistema que 3-5-2 ou 3-4-1-2. O caso nesta equação já estava a meter ali o João Félix atrás dos dois. E estava a meter o António Silva e o Tomás Araújo. Sim, a limpar. E aí também, se for assim, precisa contratar mais, pelo menos mais um central. O que eu quero aqui dizer é que, do ponto de vista teórico, um jogador destes contrata-se para jogar, não contrata para dar minutos de descanso a Pavlidis, porque até pode ser ao contrário, Pavlidis, e portanto eu não ponho de lado a possibilidade do Benfica ter algum negócio de mercado para Pavlidis, não ponho isso de lado, porque na verdade ter os dois no mesmo plantel e só jogar um deles é ter um plantel com uma qualidade para Portugal raramente vista, sinceramente, e na verdade, por exemplo, quando se falava do perfil do italiano, falaste agora do Belotti, falava-se de um jogador para dar minutos, não é? Era o número 2. Este não. Era substituto, claramente substituto. Este é o número 1. Não é? Obviamente um jogador muito acima, por exemplo, do Artur Cabral, sem comparação nenhuma. Portanto, estamos a falar de um jogador que, ou o Benfica, na verdade, vai aparecer com um sistema muito ofensivo, e então faz todo o sentido, ou então poderá haver também a possibilidade do mercado estar a atacar Pavlidis e nós não sabemos, porque na verdade ter os dois para só jogar em Portugal é um luxo como eu raramente vi. Parece que Pavlidis também pode estar na porta de saída, Zé Manel? Não. Há forma de conciliar os dois? Eu não gosto muito de usar palavras inglesas porque temos uma língua extraordinária, mas pronto, mas há uma que assenta bem no comportamento do Benfica nos últimos anos, que é overkill. Ou seja, o Benfica aposta mais do que devia. E nos pontas de lança, então, ter 2 pontas de lança acima de 20 milhões, nunca no Campeonato Português, é no mínimo bizarro. Mas atenção, mas atenção que o Sporting vai ter, o Benfica arrisca-se a ter, e o Futebol do Porto não é por muito que não o tem, porque o gol também não foi barato e o Samu passou esses foram valores. 4 milhões. E, portanto, mas o Sporting e Benfica seguramente... Eu digo ponta de lança. Podemos chegar à conclusão de que neste momento não há outra hipótese não pagar isso por um ponta de lança. Agora, num clube como os portugueses, sem dinheiro, que na posição mais valiosa do plantel, do mercado, não tenha uma segunda alternativa mais económica, mais rentável em construção, e o Benfica, o ano passado, acumulou 2 pontas de lança desses, não é? O melhor ponta de lança para mim que teve antes do Pavlidis até custou 6 milhões de euros, se não me engano. Portanto, o que diz o Carlos é verdade. Os clubes portugueses têm que encontrar estes jogadores por menos dinheiro. Pelo menos para o número 2 de ponta de lança. Têm que encontrar estes jogadores. Porquê é que os clubes portugueses estão a atrasar tanto, então, nesse desvendar de qualidade, na tua opinião? Há aqui outra realidade que é... Tem falhado muito nessas apostas. Essas apostas mais baixas, mais baratas,
não é? E o Benfica volta a ser um bom exemplo, com jogadores caros, mas mais baratos do que estes que foi buscar, e que não conseguiu fazê-los vingar. Não é? O Releiser, o Prestiani, ainda, pelo menos. Portanto, esses jogadores também não funcionaram. O único ponta-lança que foi buscar por 10 milhões também não funcionou. Não é? Foi vendido agora para o Tengsted. O Tengsted ainda não está confirmado no Feyenoord. Sim. Aliás, o Benfica quer aproveitar precisamente o Tengsted para conseguir contratar o Mas Musa. é um bom exemplo, é um ponta-lança. Ele e o Musa, que foram buscar, que ficaram abaixo dos 10 milhões. Não é? O Musa, para mim, foi o ponta-lança. O segundo ponta-lança, digamos, mais eficaz que o Benfica teve neste tempo todo. Média de golos por minuto, fantástico. E foi mandado embora. Portanto, é possível contratar esses jogadores, é desejável contratar esses jogadores, pelo menos numa segunda linha. Ter uma segunda linha cara não faz sentido em Portugal. Nenhum. Que é só desaproveitar o investimento, não é? E pô-lo em risco. É a única coisa que eu vejo em contratar jogadores desse valor. Até admito que no caso do Sporting específico do Arder, por exemplo, o Sporting teve, na primeira época, teve um êxito muito grande que o Oqueres. Há aqui um jogador que tem um perfil parecido, e não há muitos jogadores como o Arder. Não há muitos jogadores que apareçam assim. Tenho aqui uma oportunidade de contratar contrato, isso até admito, naquele caso particular. Agora, por norma, como lógica para os clubes portugueses, acho que não faz sentido ter número 2 tão caro, embora seja muito melhor contratar. A lógica financeira do Benfica não tem paralelismo em Portugal. Aliás, a lógica do Benfica, o Benfica seguiu, obriga todos os anos a grande circulação de jogadores no plantel. Porquê? Porque o nível de investimento tem sido de tal ordem que, mesmo quando vendes bem, a mais-valia que registras não é tão considerável quanto isso. Porque já compras por 20, 23, 24, 25. E isso obriga-te, se todos os anos tiveres de fazer entre 70, 80, 90 milhões de mais-valias, vais ter que vender 3, 4 jogadores, não dos suplentes, mas dos titulares. Claro que sim. Portanto, isso obriga a circulação de peças, está muito associada à necessidade financeira. Quando se contrata, por exemplo, A ou B por 20 milhões e um deles, teoricamente, vai ser número 2, a tendência não é valorizar esse ativo, a tendência é desvalorizar pelo menos um dos dois ativos. Exatamente o meu ponto de vista. Portanto, Mas é por isso que eu digo que não ponho completamente de lado até a 31 de agosto possibilidade. pode acontecer. Não é? Pode vir sair. Porque, na verdade, vemos isto, não é? Mas isso coloca... Não é normal. Há pouco falavas no... Mas isso volta a precisar de um. Há pouco falavas no Musa. Sim, mas se calhar um que tenha ali outra também margem de Francolino. crescimento, de alguma forma, que não seja tão dispendioso para o... Mais barato, ou então um jovem. Porque eu também. A verdade é esta, eu não vejo o Henrique Araújo, acho que estará no plantel do Benfica, mas eu não vejo. Não achas que vai voltar a sair? Não, eu acho que está previsto que ele continue, que ele faça parte do plantel do Benfica. faz sentido. O que eu digo é que não o vejo como número 2. Portanto, o Benfica precisará sempre do número 2. Se, por acaso, se desse... Eu estou em crer que o Benfica vai ter... a aposta é tão grande que vai ficar com Pavlidis e com Ivanovic. Mas o que é normal é que não, é que só tivesse um desses e tivesse um outro perfil, ou um jogador ainda mais jovem, mas, ou até pode ter mais um ano ou dois, mas a crescer, ou então alguém, como o perfil do Belotti, que era um jogador já em final de carreira, muito experiente em alta competição, que esticava o jogo da equipa, ou seja, eram perfis que a gente pode discutir se gosta menos ou gosta mais, mas tinha, para mim, lógica. Isto é uma lógica que em Portugal é muito ousada, porque eu há bocado não quis ir por aí, mas na verdade aquilo que está a acontecer, eu acho que foi o Carlos que falou nisso logo de início, que é o que está a acontecer, ou então falámos lá fora, já não sei. Falei aqui também. Aqui também, sim. Um dos três. Que é a questão de isto só se paga com a ida à Liga dos Campeões. Entendi. E neste ano só está certo o Sporting. O Benfica pode lá chegar. Mas, mesmo só na melhor das hipóteses, daqui a 4 ou 5 anos, quando Portugal voltar a ter dois diretos e um a jogar a qualificação, é que se pode pensar em que se tenha 3 equipas na Liga dos Campeões. Mas isso será sempre muito raro. E, portanto, este nível de investimento causará sempre muita dificuldade para aquele ou aqueles que ficarem de fora. Porque
estamos a falar, aqui claramente até o Futebol do Porto vai passar os 100 milhões, né? Deve andar lá muito perto disso, o Benfica passa a usar claramente, e o Sporting vamos ver o que é que vai fazer, mas... Mais comedido, mas também... mais comedido, também parte de uma base melhor. O próprio nível de investimento do Braga é do jamais nunca visto. Do Braga também, sim, mas à escala do Braga, mas também muito forte. Em linha... 2 jogadores, o Dorgeles já confirmado por 11, não foi? Se não estou em erro, 11 ou 12. Sim. Mas, E agora o Paulo Vitor. Carlos, quando se diz, como o Presidente do Braga diz que quer ser campeão nesta, digamos, neste novo mandato, os espaços vão sempre por aí e lá está, tem que se gastar dinheiro, não há outra hipótese. O São Gilás é um bom exemplo, porque gasta menos que o Bruges, gasta menos que o Genk e foi campeão. Pronto, é importar os... E complicou a vida aos clubes portugueses. Diz. Não, é uma equipa... E complicou a vida aos clubes portugueses. Trabalha bem. Trabalha, claro que sim. Mas eu estou a dizer que, do ponto de vista português, a equação vai ficar muito difícil para aqueles que ficarem de fora, se ficarem durante 2, 3 anos. Uma equipa que não vá, por exemplo, 3 anos seguidos, como o Sporting no passado não ia... Acaba-se um força enorme. Muito bem, para terminarmos aqui o Benfica, olhar também para o resultado de um jogo de preparação, mais um no dia de hoje diante do Estoril, vitória por 3-0. Curiosidade, Pavlidis foi um dos autores de um dos golos, também marcaram Oshnes e Bruma, e temos para mostrar aos nossos espectadores as equipas que Bruno Lage escolheu para apresentar diante do Estoril, porque na primeira parte jogou uma, na segunda jogou outra. Ora, cá estão os jogadores. Não sei, Diogo, se concordas de que esta primeira equipa poderá ser... Obviamente aqui ainda com mudanças, nomeadamente no meio-campo. Podemos ver, por exemplo, o Barrenetxea no lugar de Florentino, ver Richard Rios no lugar de João Veloso, mas está por aqui também aquilo que pode vir a ser o 11 do Benfica diante do Sporting na Supertaça. Com essas devidas alterações? Aproximado. Agora, eu tenho curiosidade, e o Carlos falava disso a propósito do Ivanovic, eu tenho curiosidade qual vai ser o esquema tático que o Benfica vai partir para esta temporada. Isto aqui, olhamos para um 4-3-3, eu tenho muitas dúvidas, sobretudo se o Benfica avançar de facto para a contratação de João Félix e de Ivanovic, que possa jogar num 4-3-3. Acho extremamente duvidoso que assim seja, portanto acho bem mais provável que o Benfica ou regresse ao 4-4-2, que é onde Bruno Lage foi campeão no primeiro ano no Benfica, ou que possa utilizar um sistema, como falava o Carlos, com 3 centrais e abdicando um pouco ali dos alas, abdicando ali dos alas e dando a Dedic e provavelmente ao Orador ou colocar o Dal a fazer todo o corredor esquerdo. Mas vejo mais provável uma linha de 4, sim, mas via a jogar num 4-4-2, se esse for realmente o plantel final do Benfica. Neste momento ainda estamos longe de chegar a finalizar o mercado, e para os jogadores que o Benfica tem neste momento, acho que a equipa será aproximada desta. Pois, não estamos assim tão longe dessa Supertaça com o Sporting. Com as alterações que falaste no meio-campo, obviamente que é preciso ver essas adaptações dos novos jogadores nestes primeiros dias. O Richard Rios tem a vantagem de vir de competição, não é? Vem a jogar, vem a meio de uma temporada. Se alguém tem ritmo competitivo, portanto, é ele. É só uma adaptação a uma nova realidade e uma nova equipa, mas fisicamente está até acima dos seus companheiros, portanto poderá ter essa vantagem. O Koglu pode sair, também tem-se falado muito nisso, Fala-se não é? disso, as aulas do Benfica são uma incógnita. O Musa, que se falava ali, é alguém que o Benfica ainda está interessado, mas acredito que existirão mais mexidas nas aulas do Benfica, porque saiu Di Maria, ainda não entrou ninguém, é preciso ver como é que será essas alterações. O Prestiani ali surge numa aula, mas a verdade é que quando jogou com Bruno Lage e sobretudo no Mundial de Clubes, que foi onde teve mais tempo de utilização, não foi como ala, foi como médio ofensivo, portanto é preciso perceber o que é a ideia do Benfica e do seu treinador para as alas, mas acredito que para a Supertaça não será muito diferente do 11 que vemos ali. Acredito eu com o Dal ainda a titular do lado esquerdo, até pela continuidade do ano passado e das ideias, já mais conhecedor do que o espanhol, mas tirando esse jogador e as alterações que falavas no meio campo, acho
que é aproximado. A título de curiosidade, ver só também a equipa que jogou na segunda parte, muito mais alternativa. Ora, cá está ela, destaque talvez ali para Sheldrup e Bruma, que estão nas alas, mas lá está. Nem sequer temos noção se será este ou não o esquema tático apresentado por Bruno Lage nesse encontro diante do Sporting. Temos de avançar e vamos olhar agora para o Sporting de Braga, que entra amanhã em ação. Estávamos aqui precisamente a falar deste novo Sporting de Braga e do mercado da equipa agora liderada por Carlos Vicens. O Sporting de Braga que defronta o Levski de Sofia na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa e na antevisão da partida. Vamos lá ouvir aquilo que disse Carlos Vicens precisamente sobre este primeiro encontro e sobre a possibilidade de errar, porque há sempre essa segunda mão para jogar na pedreira. Bueno, vamos a competir. Vamos a competir en el partido de ida y después, en base a lo que veamos en el partido de ida, pues podremos ajustar cosas para el partido de casa. Al final va a ser un partido difícil, complicado, en un país en el cual tenemos que tomar un avión y viajar lejos, y las dificultades que entraña saber que es un partido de eliminatoria, que es completamente diferente de cuando juegas un partido de liga, porque sabes que las eliminatorias tienen 2 partidos y que uno de los 2 rivales la semana que viene va a quedar fuera. Entonces, esos son los condicionantes con los que uno afronta la eliminatoria. Sin más, no, afán de protagonismo no tenemos afán de competir la eliminatoria lo mejor posible. Ricardo Horta também fez a antevisão desta partida, fala, claro, num jogo difícil, até pelo momento da equipa adversária, que já começou o seu campeonato. Ainda assim, garante que esta pré-temporada foi muito importante, até para assimilarem todos os jogadores do Sporting de Braga às ideias do novo treinador. Sabíamos com o treinador novo que nos tínhamos que adaptar o mais rápido possível às ideias do Mister, e acho que a pré-época foi para isso mesmo. Conseguimos assimilar bem tudo o que o Mister queria. Acho que ele está satisfeito connosco, e acho que chegamos a este primeiro jogo preparadíssimos para fazer um bom resultado. É verdade que somos um bocadinho mais experientes que o Levski nestas andanças, mas isso não serve de nada. O Levski está um bocadinho mais à frente de nós a nível do campeonato, já começou o campeonato, já tem mais alguns jogos que nós, mas sabemos que vamos apanhar um jogo difícil, uma equipa muito competitiva, com um jogo muito direto, com segundas bolas, com muitos duelos, mas vamos preparados, com vontade de ganhar e muita vontade de competir. É o Sporting de Braga com claras aspirações a chegar à fase de Liga da Liga Europa. E se os arsenalistas viajam até à Bulgária, já o Santa Clara desloca-se até à Croácia. Vai defrontar o Varazdin na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. E Vasco Matos, que está então perto da estreia nas competições europeias, fez o lançamento desta partida de pés bem assentes na terra. O treinador do clube açoriano vê o Varazdin, assim é que é, como uma equipa competitiva e fisicamente forte. Um jogo difícil contra uma equipa também que fez um excelente campeonato, como nós o fizemos na época anterior. Uma equipa também com uma identidade bem definida, uma equipa muito competitiva, muito intensa, muito forte fisicamente, uma equipa fisicamente muito forte, e onde temos que estar no nosso limite, porque acredito que o jogo vai ser decidido nos detalhes e nós temos que estar preparados para isso. Nós internamente temos essa consciência, aquilo que fizemos nos últimos 2 anos foi de facto histórico, todos os recordes que batemos, aquilo que foi um trabalho dos nossos jogadores foi extraordinário. Agora também sabemos que vai ser uma época nova, temos a nossa ambição, mas temos de ter os pés no chão, uma ambição controlada. Ninguém aqui quer coisas desmedidas, temos consciência daquilo que é o nosso trabalho. Ora, e hoje também há uma boa notícia para a arbitragem portuguesa. João Pinheiro foi nomeado, ele e obviamente a sua equipa de arbitragem, para o Campeonato do Mundo Sub-20. Estará acompanhado pelos assistentes Bruno Jesus e também Luciano Maia, esse Mundial Sub-20 que se realiza este ano no Chile, entre 27 de setembro e 19 de outubro. Tivemos a primeira reação precisamente de João Pinheiro esta tarde no 11 na hora. Vamos lá recuperar aquilo que disse, obviamente que considera especial e um passo importante, mais um passo importante na carreira, poder marcar presença nesta competição internacional.
Este é um trabalho vai ser algo específico. O Mundial Sub-20 vai ter características diferentes. Por exemplo, não vai ter o vídeo-árbitro normal, por assim dizer. Vai ter um vídeo-árbitro de sport, em que vai ser uma espécie de vídeo-árbitro light, em que eles vão ter os challenges. Vai ser uma novidade neste Mundial. Vai requerer alguma preparação, que vamos ter que algo novo também para nós, porque não estamos habituados a isso, mas que vai fazer muita informação das equipas. Nós com certeza vamos ficar mais cedo uma semana ao Chile e nos vai preparar para isso. E também o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Luciano Gonçalves, mostrou-se, claro, muito satisfeito com esta nomeação. Ficámos muito satisfeitos, naturalmente a equipa de arbitragem também ficou radiante, tanto o Bruno Jesus como o Luciano Maia, como o próprio João Pinheiro, naturalmente ficaram radiantes, porque é para isto também que eles trabalham, é também para isto que o Conselho de Arbitragem trabalha e toda a sua academia, para lhe darmos condições para que eles possam desempenhar as melhores exibições possíveis e naturalmente deixa-nos muito satisfeitos, porque isto vai muito para além daquilo que é uma nomeação, isto também ajuda-nos imenso naquilo que é o recrutamento da arbitragem, naquilo que é a base da arbitragem e naturalmente nos deixa muito satisfeitos, até pelo reconhecimento que a UEFA e a FIFA têm tido nos nossos árbitros, nos deixa muito gratificante para todos nós. Ora, e ainda na arbitragem, hoje, quarta-feira, foram vários os ex-árbitros e alguns deles agora comentadores de futebol que marcaram presença numa visita aqui à cidade do futebol, que incluiu uma sessão de esclarecimento sobre orientações da arbitragem no arranque desta nova época. A sessão foi dada por Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, e Duarte Gomes, diretor técnico de arbitragem. A visita que contou, como podemos ver pelas imagens, também com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que além de ter dirigido algumas palavras aos presentes, ainda distribuiu então as camisolas da Seleção Nacional. E Luciano Gonçalves também falou ao Canal 11 precisamente sobre este encontro de ex-árbitros e comentadores de futebol. Tivemos um momento de convívio, um almoço de convívio entre todos, partilharmos também algumas histórias, que também é sempre interessante, também foi muito bom reviver um bocadinho estas memórias e depois fizemos também uma visita pela cidade do futebol e depois focámos-nos no trabalho no sentido de transmitir a eles aquilo que tem sido o trabalho destes 5 meses do Conselho de Arbitragem, a implementação do Diretor Técnico Nacional e depois deixámos a Academia de Arbitragem poder explicar aquilo que é as orientações para a nova época, falar um pouco sobre aquilo que são as indicações que vão ser dadas também aos árbitros dentro de dias, no início da sua ação de reciclagem e aperfeiçoamento, ou seja, eles perceberem efetivamente aquilo que é o caminho que este Conselho de Arbitragem e esta direção técnica quer para a arbitragem nacional. Ora, e agora fazemos aqui uma pequena pausa neste Futebol Total. Já voltamos para olhar ainda para mais algumas movimentações de mercado no dia de hoje. É depois de uma curta pausa. Até já. Estamos de regresso para esta segunda parte do Futebol Total e, tal como prometido, vamos aqui olhar para algumas das movimentações ou dos nomes que têm sido avançados nas últimas horas no mercado de transferências e começamos por olhar para Pau Vítor, já aqui falámos dele hoje. O Sporting de Braga está a tentar fechar a contratação do jogador ao Barcelona, clube que representa desde 2023-2024. Na última época fez 29 jogos pelos Blaugrana com 2 golos e também uma assistência. Pau Vítor tinha o contrato com o Barcelona até 2029 e a transferência para os minhotos a confirmar-se rondará ali os 12 milhões de euros, mais 3 milhões por objetivos. De Pau Vítor avançamos também para Renan Santana, mais uma possível, aliás, aqui já é mesmo oficial, é reforço do Famalicão para as próximas 4 temporadas. O central brasileiro chega proveniente do Atlético Mineiro, onde em 2025 fez 3 jogos pela equipa principal e 15 pela equipa de sub-20. Avançamos com Zé Carlos, que é reforço do Gil Vicente. O Vitória Sport Clube anunciou a saída dos jogadores e revelou no comunicado que o passe será partilhado pelos 2 emblemas. Também, depois de garantir a contratação de Gonçalo Esteves, o Alverca apresentou mais um reforço. Lamine Diaye vai representar o emblema recém-promovido à Primeira Liga. O defesa central de 20 anos chega a Portugal, proveniente do Saint-Étienne. Temos também aqui para dar conta de um jogador que chega do Bayern de Munique para o Aroca.
Lee Young-ju foi apresentado como reforço da equipa aroquense, internacional sul-coreano, a assinar aqui um contrato válido por 3 épocas, até 2028, uma transferência que ficou fechada por cerca de 1,5 milhão de euros. É de resto a transferência mais cara do clube e já está blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 7 milhões de euros. Seguimos com o Juan Rodrigues, que é reforço do Tondela. O médio chega da Liga de Quito, clube do Equador, 19 anos, internacional sub-20 pelo Equador, e este ano de 2025 fez apenas um jogo ao serviço da Liga de Quito. Lá por fora também destaque para Marcos Rashford, agora sim é oficial, vai representar o Barcelona, já chegou inclusivamente esta tarde à Catalunha, o avançado inglês chega por empréstimo com opção de compra e embora o valor não seja ainda para já conhecido, não foram revelados assim grandes dados deste negócio, mas a imprensa inglesa avança com uma verba superior a 30 milhões de euros. E terminamos esta ronda pelo mercado com Hugo Ekitike. O avançado francês é reforço do Liverpool, oriundo do Eintracht de Frankfurt. Os dois clubes confirmaram também este negócio ao início da tarde desta quarta-feira e, mais uma vez, não foram divulgados os valores da transferência, mas, de acordo com a imprensa inglesa, pode rondar aqui este negócio um total de 91,5 milhões de euros. O Liverpool vai pagar numa fase inicial uma verba de 80 milhões e depois há os tais 11,5 milhões de euros em variáveis. É um grande negócio, eu diria até o grande negócio do dia de hoje, este reforço do Liverpool Ekitike. Ora, e vamos também avançar caminho, trilhar caminho e vamos aos insólitos. Ora, vamos começar com os insólitos. Aqui o João Marcelino já está a arrumar tudo, mas não, ainda vamos falar de Brasileirão. Mas vamos aos insólitos primeiro. Vamos ao primeiro. Olha a mascote do Cruzeiro. Cheio de adrenalina. Mas pronto, se calhar não está a olhar para o sítio certo. Muito bem, vamos ao segundo insólito. Toma, 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 toma. Deve ter doído. Au! A música é que está. Toma. Vamos lá. Ao último insólito. Toma, toma, toma. Também deve ter doído. É que foi o karma. Hoje foi. Literalmente, ou foram, no caso, insólitos durinhos para os protagonistas. No meio disto. Vamos fechar os insólitos de hoje. Depois foi o ponto, digamos logo. Foi, claro.